Às 13h14 da manhã, 128 mísseis de cruzeiro Tomahawk saem simultaneamente de seus tubos de lançamento vertical em 11 navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos, posicionados num arco de 400 quilômetros que se estende do norte do Mar Arábico até o Mediterrâneo Oriental. 128 mísseis, 11 navios, um único comando, um único minuto. O maior salvo de Tomahawks da história da Guerra Naval Americana já estava no ar, antes que um único operador de radar iraniano tivesse processado o que seu display estava mostrando. No Centro de Informações de Combate do Abraham Lincoln, o tenente-comandante Jason Barfield observa os dados de lançamento rolarem em seu painel tático e sente algo que não sentia havia 37 dias de guerra. Ele sente que finalmente terminaram de esperar. A Operação Veredicto de Ferro havia sido planejada por 19 dias. Não era um ataque reativo. Não era uma resposta a um ataque iraniano. Era uma ofensiva deliberada, metódica, abrangente, projetada para fazer em uma única noite o que 37 dias de ataques incrementais não tinham conseguido: destruir simultaneamente todos os ativos militares iranianos restantes. Cada lançador de mísseis, cada base naval, cada centro de comando dos Guardiões da Revolução, cada instalação de radar, cada bunker subterrâneo que a inteligência havia localizado em 37 dias de vigilância contínua. 128 alvos, 128 Tomahawks, mais 64 lançados de submarinos, mais 96 bombas GBU-31 JDAM em 48 caças FA-18, já decolando do convés do Abraham Lincoln na escuridão que antecedia o amanhecer. 288 armas convergindo sobre 128 alvos ao longo de 1.400 quilômetros de território iraniano. Tempo de impacto dentro de uma janela de 4 minutos. Os iranianos tinham 47 minutos antes do primeiro Tomahawk chegar. Eles passaram esses 47 minutos fazendo exatamente o que Barfield havia previsto que fariam quando escreveu essa previsão numa avaliação de alvos 11 dias antes. Um documento de 3 páginas entregue ao contra-almirante Carver, que descrevia com precisão o que o comando militar iraniano sobrevivente faria ao perceber a escala do que estava se aproximando. Não era uma suposição. Era um cálculo baseado em 37 dias, observando os padrões de tomada de decisão militar do Irã, como respondiam à pressão, como priorizavam ativos, o que escolhiam proteger quando tudo era ameaçado simultaneamente. Sua conclusão havia sido simples. Quando o Irã entender que está prestes a perder tudo, quando a dimensão do ataque ficar clara em seus displays de radar e seus canais de comando acenderem com relatórios de 288 armas entrando, eles não tentarão se defender. Não tem mais nada com que se defender. Eles atacarão em um último e desesperado contra-ataque contra o alvo mais valioso que conseguirem alcançar: o Abraham Lincoln. Não porque acreditem que podem vencer, mas porque querem levar algo consigo. Barfield havia solicitado que o Abraham Lincoln fosse posicionado 40 quilômetros mais longe da costa iraniana do que a doutrina padrão de apoio de ataque exigia. Havia solicitado cobertura aprimorada de sensores passivos em todos os vetores de lançamento iranianos. Havia solicitado 2 ciclos adicionais de recarga de mísseis, SM-6 pré-posicionados nos destroyers de escolta. Carver havia aprovado as 3 solicitações sem perguntar o porquê. Porque as avaliações de alvos de Barfield ao longo de 37 dias haviam estado corretas em todas as vezes. Às 13h47, o primeiro Tomahawk atingiu a base naval Shahid Karimi, do Irã, em Bandar Abbas. Não uma explosão. 12 Tomahawks chegando em 8 segundos, cobrindo os depósitos de combustível, o arsenal de armas, o edifício de comando, a instalação de radar, o estaleiro e as 3 lanchas de ataque rápido que tinham sobrevivido a 37 dias de ataque se escondendo sob redes de camuflagem no Pier Sul. As redes de camuflagem haviam sido identificadas por imagem de satélite infravermelha 6 dias antes. As 3 lanchas deixaram de existir às 13h47.
Às 13h48, o quartel-general naval dos Guardiões da Revolução em Bandar Abbas recebeu 8 Tomahawks simultaneamente. O edifício que havia coordenado cada ataque naval iraniano nessa guerra, cada enxame de drones, cada salvo de mísseis, cada implantação de submarino, desabou em 11 segundos. Às 13h49, a última instalação operacional de armazenamento de mísseis balísticos do Irã, um complexo subterrâneo endurecido nas montanhas Zagros que havia sobrevivido a 37 dias de ataques por estar posicionado sob 40 metros de rocha sólida, recebeu 6 bombas perfuradoras de bunkers G-B U-28 lançadas por 2 bombardeiros furtivos B-2 Spirit que haviam decolado da base aérea de Whiteman, no Missouri, 14 horas antes especificamente para esse alvo. A instalação havia sido avaliada como impenetrável por armas convencionais. O B-2 carregava armas que não eram convencionais. A estrutura do teto da instalação desabou às 13h49. As explosões secundárias do propelente dos mísseis armazenados lá dentro queimaram por 4 horas. Às 13h51, a rede de radar ocidental do Irã, 14 instalações se estendendo da fronteira com o Iraque até o Mar Cáspio, recebeu mísseis anti-radiação AGM-88 simultâneos de 8 aeronaves, e a 18G Growler, que haviam estado em órbita a 12 mil metros de altitude desde as 3 da manhã, esperando que as instalações de radar se ativassem em resposta aos lançamentos dos Tomahawks. Os iranianos haviam ativado todos os radares que possuíam no momento em que os Tomahawks apareceram em seus displays. Cada radar que se ativou tornou-se um alvo. 14 instalações, 14 impactos simultâneos. O quadro de radar ocidental do Irã apagou às 13h51. No centro de informações de combate, Barfield não estava assistindo ao ataque. Estava observando seu display de sensores passivos, monitorando as frequências de comando iranianas que sua coleta de inteligência de sinais havia rastreado desde o início do ataque, esperando o padrão específico de transmissões em rajadas criptografadas que sua avaliação dizia que apareceria quando o comando iraniano tomasse a decisão que ele havia previsto. Às 13h52, o padrão apareceu. Não uma transmissão. 17 transmissões criptografadas simultâneas em 6 frequências diferentes de comando militar iraniano. A assinatura específica de uma ordem de lançamento coordenada sendo transmitida para múltiplas unidades de disparo ao mesmo tempo. Barfield decodificou a ordem de lançamento em 4 segundos. Não o conteúdo. A origem. 17 transmissões de 17 posições diferentes ao longo da costa iraniana. 17 posições de lançamento que haviam ficado escuras por 37 dias, ocultas, silenciosas, sem jamais se ativarem, sem jamais transmitirem, esperando exatamente esse momento. 17 posições que nunca haviam aparecido em nenhuma lista de alvos porque nunca haviam emitido um único sinal em 37 dias de vigilância eletrônica contínua. Até agora. Ele pegou o circuito para o Centro de Informações de Combate às 13h52. Senhor, aqui é Barfield. Tenho 17 posições de lançamento iranianas previamente desconhecidas, se ativando simultaneamente nos setores de rumo 03, 1 até 147. Estimativa de contagem de mísseis com base na assinatura de transmissão. Entre 34 e 51 entrando. Tempo para o primeiro contato de radar. Aproximadamente 4 minutos. Preciso dos destroyers de escolta reposicionados para os setores 031 e 089 agora. E preciso de autorização de ataque em todas as 17 posições imediatamente. Tenho as coordenadas. Carver olhou para o seu painel tático. O ataque corria perfeitamente. 288 armas entrando em 128 alvos iranianos. Tudo exatamente como planejado. Ele disse a Barfield que as posições estavam sendo transmitidas ao Hawkeye para confirmação e pediu que aguardasse. Barfield olhou para o seu display. As 17 posições de lançamento ainda transmitindo.
ainda se ativando. 3 minutos e 41 segundos antes de os primeiros mísseis aparecerem no radar. Ele não aguardou. Começou a construir duas coisas simultaneamente. Um pacote de alvos para todas as 17 posições, com coordenadas precisas derivadas da triangulação nas transmissões de lançamento, e uma avaliação de geometria defensiva. Quais das 17 posições representavam a maior ameaça ao Abraham Lincoln, dada a geometria atual da formação? Qual sequência de engajamento maximizaria a probabilidade de interceptação? Quantos SM-6 os destroyers de escolta precisavam em quais setores? Às 13h53, o radar SPY-6 captou os primeiros contatos. Não em um único vetor, 4 simultaneamente. Mísseis subindo de 4 posições diferentes em 3 eixos de ameaça separados. O sistema Aegis classificou 9 contatos nos primeiros 4 segundos, depois 14, depois 22. 31 mísseis entrando de 4 direções. 6 minutos e 44 segundos para o impacto no contato mais próximo, e o ataque ofensivo do Abraham Lincoln ainda estava em andamento. 64 FA-18 ainda em voo sobre o Irã. 43 Tomahawks ainda em trajetória para seus alvos. Os destroyers de escolta posicionados para apoio de ataque, não para engajamento defensivo. O Irã havia escolhido esse momento com cálculo preciso. O Abraham Lincoln nunca havia estado mais comprometido com uma postura ofensiva em 37 dias de guerra. Cada ativo apontado para fora, cada sistema focado à frente. Carver tinha os destroyers de escolta sendo reposicionados às 3h54. Mas reposicionamento leva tempo. E 6 minutos e 44 segundos não era muito tempo contra 31 mísseis, entrando de 4 direções com destroyers partindo da geometria errada. O contra-almirante Carver olhou para o painel tático por 3 segundos. Pegou o circuito para Barfield. Barfield, sua avaliação estava certa. O que fazemos agora? Barfield já tinha a resposta construída. Ele a transmitiu para o Centro de Informações de Combate às 3h54. Não apenas uma geometria defensiva, uma solução combinada. Atribuições de interceptação para os destroyers de escolta com base no quadro de ameaças atualizado e um pacote de ataque para todas as 17 posições iranianas, usando os Tomahawks que ainda estavam em seus tubos de lançamento vertical. Armas que haviam sido mantidas em reserva para exatamente essa contingência. Não uma contingência qualquer. A contingência que ele havia descrito em seu documento de 3 páginas 11 dias antes. Aquela em que os ativos ocultos do Irã se revelariam ao disparar. Senhor, tenho atribuições de interceptação para todos os 31 contatos e coordenadas de ataque para todas as 17 posições de lançamento. As posições ocultas estão transmitindo continuamente agora. São alvejáveis. Recomendo ataque simultâneo de Tomahawk em todas as 17 posições, enquanto os destroyers conduzem a sequência de interceptação. Eles dispararam porque pensavam que estávamos totalmente comprometidos ofensivamente, mas podemos atingi-los enquanto atingimos tudo o mais. Carver autorizou ambos às 3h54. 47 Tomahawks adicionais foram lançados dos tubos de lançamento vertical do Abraham Lincoln às 13h55, um para cada uma das 17 posições ocultas, com 13 posições recebendo 2 Tomahawks cada, com base na avaliação de confiança de Barfield sobre a qualidade dos dados de alvejamento. Simultaneamente, os destroyers de escolta USS Frank E. Peterson e USS Burroughs executaram a sequência de atribuição de interceptação que Barfield havia construído. SM-6 lançados em salvos coordenados em 4 eixos de ameaça. Não a correria reativa de uma formação despreparada, mas a execução deliberada e precisa de uma sequência de interceptação que havia sido calculada antes de os mísseis aparecerem no radar. O engajamento durou 4 minutos e 22 segundos. 29 dos 31 mísseis iranianos foram destruídos por interceptadores, SM-6. Um foi destruído pelo sistema de defesa de ponto Phalanx a 2,6 quilômetros.
Um impactou o oceano a 340 metros da proa de estibordo do Abraham Lincoln, depois que seu sistema de guiamento foi perturbado pelo bloqueio de guerra eletrônica de Barfield, na frequência de link de dados do míssil. Uma frequência que ele havia identificado nas transmissões de lançamento e bloqueado continuamente desde o momento do primeiro contato de radar. 0 acertos. 0 baixas. O Abraham Lincoln nunca parou de lançar aeronaves sobre o Irã durante todo o engajamento. Às 4h11, os 47 Tomahawks alvejando as 17 posições de lançamento iranianas ocultas começaram a impactar. As posições que haviam ficado silenciosas por 37 dias, que haviam sobrevivido a cada ciclo de alvejamento nunca emitindo um único sinal, haviam estado transmitindo continuamente por 19 minutos. 19 minutos de transmissão contínua haviam dado à triangulação de Barfield dados suficientes para fixar cada posição com precisão de 11 metros. A primeira posição oculta foi destruída às 4h11. A 17ª, às 4h13. 1 minuto e 48 segundos. Cada ativo militar iraniano oculto que havia sobrevivido a 37 dias de ataques ficando em silêncio havia sumido porque quebraram o silêncio exatamente no momento em que Barfield havia previsto que o fariam. O ataque original da Operação Veredito de Ferro foi concluído às 4h44. 128 alvos, 288 armas. A avaliação de danos de batalha retornou ao longo das 3 horas seguintes. 124 dos 128 alvos confirmados destruídos. Os 4 restantes confirmados danificados além da capacidade operacional. Combinado com as 17 posições ocultas destruídas na resposta do contra-ataque, a capacidade militar do Irã a partir das 4h44 daquela manhã consistia em qualquer arma e pessoal individual que tivesse sobrevivido em locais que nenhum ativo de vigilância jamais havia identificado. Um número que a inteligência americana avaliou naquele momento como efetivamente 0. No Centro de Informações de Combate, Carver pegou o circuito para Barfield às 4h47. As 17 posições. Sua avaliação dizia que eles disparariam quando o ataque começasse. Barfield olhou para o seu display, para o documento de 3 páginas que havia entregue 11 dias antes, para as 17 coordenadas de alvejamento que havia construído a partir de 19 minutos de dados de transmissão, para a sequência de interceptação que havia sido calculada antes de o primeiro míssil aparecer no radar. Sim, senhor. Eles haviam sobrevivido 37 dias ficando em silêncio. A única coisa que os faria quebrar o silêncio era acreditar que estavam prestes a perder tudo. E nós lhes demos essa crença. Eles dispararam. Nós os encontramos. Carver ficou em silêncio por 4 segundos. Você manteve essas coordenadas por quanto tempo antes de eu autorizar o ataque? Desde as 13h54, senhor. 13 segundos antes da autorização. Na suíte de guerra eletrônica, Barfield escreveu seu registro de engajamento em 2 frases. 17 posições de lançamento iranianas previamente desconhecidas identificadas por triangulação de transmissão de lançamento às 13h52. Coordenadas de alvejamento fixadas a 11 metros. Ataque simultâneo de Tomahawk autorizado às 13h54. Todas as 17 destruídas às 4h13. 31 mísseis entrando derrotados. 0 acertos. 0 baixas. Operações de voo do Abraham Lincoln contínuas durante todo o engajamento. A Marinha dos Estados Unidos lançou seu maior ataque contra o Irã às 3h14. 288 armas. 128 alvos. O maior único ofensiva naval da história americana. O Irã respondeu com a única coisa que havia guardado por 37 dias. 17 posições de lançamento ocultas que haviam sobrevivido a todos os ataques sem fazer um único som. Um contra-ataque final e desesperado cronometrado para o momento em que o Abraham Lincoln estava mais comprometido ofensivamente. Eles fizeram um som por 19 minutos. Transmitiram continuamente, e 19 minutos foram suficientes.
A resposta americana destruiu tudo o que o Irã havia deixado. Os 128 alvos originais, as 17 posições ocultas, toda a capacidade militar iraniana restante, em uma única noite, porque um tenente-comandante havia escrito 3 páginas 11 dias antes, explicando exatamente o que o Irã faria quando percebesse que estava perdendo tudo, e havia construído a solução antes que o Irã terminasse de tomar a decisão.